Olá, leitores e seguidores do Hoje Paraná. No HojeCast dessa semana, uma conversa franca com o presidente da Associação Comercial do Paraná, Antônio De Geroni. Presidente, bem-vindo. Muito obrigado pela acolhida, esse ambiente aqui maravilhoso, passa a ser até muito familiar e é muito profissional. Muito obrigado. Que bom. Presidente, como é que o senhor avalia a situação do comércio em tempos de crise econômica e de instabilidade política? Olha, eu vou falar pela idade que eu tenho, nós já passamos por muitos momentos. Eu morei muito tempo no Nordeste do país, morei no Norte, e nós enfrentamos aquela época dos anos 80, essas idas e vindas com muita profundidade, e nos salvamos. Então, veja, hoje em dia, o que eu percebo é que a gente precisa ter uma preparação melhor. O comércio preparado para a compra dos seus produtos, produtos bem expostos, treinamento das suas equipes melhor, entender que o físico e o digital andam junto, não dá mais para dissociar isso. E realmente essa dificuldade, muitas vezes, ela está dentro da nossa casa, está próximo de nós. Então não adianta apontar lá, porque isso, ou porque aquilo. Então o que eu vejo muitas vezes é que é necessário ter um planejamento mais firme, mais seguro, ter uma visão mais atualizada da operação, do dia a dia dos seus negócios. As pessoas precisam estar mais dispostas a entender o que o cliente quer para oferecer também com aquilo que ele vai ficar satisfeito. E nisso eu não abro mão de que todas as ferramentas modernas que nós temos hoje, elas são indispensáveis. Mas olha, olho no olho, pele na pele, nunca vai deixar de existir. Então esse carinho, esse acolhimento ao cliente, esse cuidado de agendamento, de contato e assim por diante, precisa cuidar sim. Muita gente se perde nisso. Presidente, quantos associados tem hoje a nossa Associação Comercial do Paraná? Eu vou te falar assim de uma forma, e eu vou explicar. Hoje nós temos próximo de 40 mil. Aqueles que são já quase que institucionais, aqueles que têm uma habitualidade através das suas mensalidades, e aqueles que são os indiretos, né? Aqueles que trabalham conosco através das entidades do interior, aqueles que estão entrando num novo negócio extraordinário que é o MEI, que é o microempresário individual, e assim por frente. Então, hoje é um número elevado e tem uma ligação conosco direta e indireta. Quais são os principais serviços que a Associação Comercial oferece aos seus associados? Eu vou citar alguns. Vamos falar de um que hoje é quase indispensável, que é a assistência médica, né, pela Unimed. Eu sou defensor desse serviço, eu já sou pela Unimed já desde 1996, então é bastante tempo, não abro mão, não dá para a gente se descuidar, então esse é um dos serviços que a nossa a ACP tem. O outro é o birô de crédito chamado Equifax, que é um birô norte-americano. Esse birô, ele tem uma qualidade mundial, ele é líder mundial nessa operação. E aqui no Brasil, ela opera conosco. Aqui na ACP, opera em São Paulo com a Associação Comercial de São Paulo, que é muito gigante. No Rio de Janeiro, com o Clube de Diretores Lojistas. Em Porto Alegre, também com o Clube de Diretores Lojistas. Muito bem. Aí, por frente, nós temos outros serviços que sustentam a operação, que são as áreas ligadas à área fiscal, à área tributária, à área de prestação de serviços de uma forma geral. Proteção de crédito também? Sim, que é o Equifax. O Equifax chama-se o nosso birô de crédito. Como eu te falei, nós estamos ligados a uma empresa norte-americana. Esse é o da norte-americana. É, norte-americana.
E vou dizer uma coisa, é um trabalho muito bom, eles são muito rigorosos, são líderes de mercado e nos fazem também sermos cuidadosos e zelosos pela imagem, fazer com que nós possamos garantir um bom negócio para aquele que consulta a situação de crédito na sua empresa, no seu dia a dia, em todos os negócios, né? Falando em imagem, presidente, está conosco o Daniel Fila, que de imagem e publicidade entende bastante. Como é que você vem para a associação e traz essa experiência toda e coloca à disposição da ACP? André, Fernando, obrigado pela oportunidade, né, pelas gentis palavras também. E a comunicação é um aprendizado constante, ainda mais numa época, o presidente falou agora há pouquinho a respeito da improvável separação entre o digital e o físico, né? Então, nós vemos cada vez mais esse emaranhado acontecendo. A gente hoje está aqui falando no modelo videocast. E então, ainda chamamos de podcast, mas hoje já é videocast. Há pouco tempo atrás era um programa televisivo, ou um programa de rádio, ou talvez uma matéria numa revista, e hoje vivemos essa era da multicanalidade e cada vez com suas novidades ferramentais, não é mesmo? Então, eu me orgulho de ser um curioso, de buscar as novidades, de entender quem são os protagonistas dessas novidades e entender como a gente pode se encaixar. Então, meu trabalho na ACP é voluntário. Tive a graça de ser convidado pelo presidente Degeroni no início da gestão para trabalhar na vice-presidência de comunicação da casa, e a casa já estava muito bem servida com os seus elementos contratados aí de assessoria de imprensa, de marketing, de veículos contratados para fins de anúncios, tudo isso, mas esse papel da diretoria junto ao departamento de marketing, as comunicações da casa, é muito mais no sentido de integração. Então, do pensamento da liderança voluntária da casa, em aliança com a prática efetiva aí do marketing. Então, é um pouquinho do dia a dia do trabalho, tá bom? Muito bem. Mas eu queria, André, deixa eu aproveitar. Eu queria dizer do Fila, Daniel Fila, ele veio acrescentar muito para nós, que nós não tínhamos esta função na casa. E eu entendo, assim como vocês estão nos dando a oportunidade, que a comunicação ela é um bem, e ela tem que ser bem utilizada, para que o nosso cliente saiba, conheça, e nós cheguemos lá na ponta, né? E o Fila conseguiu, todo esse trabalho, pela formação dele, trazer para nós essa leveza e essa assertividade para que todos nós tenhamos uma informação assertiva, correta, bem definida e que a mim, como presidente, me dá uma tranquilidade total. E assim como os nossos, dos outros setores da casa, até pela forma como ele atua, de maneira zelosa, cuidadosa, e é uma área que eu considero ponto-chave em qualquer operação. A comunicação bem feita, ela vai traduzir a imagem da casa. Isso, eu vejo uma coisa, presidente, a gente nota do lado de cá, né, do lado da imprensa, a mudança nesses 2 últimos anos de gestão do presidente Geroni. A associação comercial a gente não via mais na mídia, na imprensa, a gente não via as notícias, não gerava interesse para a sociedade. Isso é muito ruim. É uma entidade enorme que precisa se comunicar, precisa levar o que está acontecendo e o que está fazendo, principalmente, para a população. Não só para o comércio, para o lojista. A população precisa saber. Mas eu vou te dizer uma coisa, André. Aí é uma coisa que nós juntos, em conjunto, combinamos, que é o seguinte. O presidente lá, ele tem o título de presidente, mas ele não é o dono da ACP. Eu não me comportei como dono, me comportei como gestor. E, em conjunto, nós encontramos a forma de aproximação com a mídia, de uma forma geral, com as entidades, com o poder público,
Olha, hoje a nossa relação com a prefeitura, ela já vinha vindo nos últimos meses do Greca, mas atualmente com o Eduardo e o Paulo Martins, a Câmara dos Vereadores, nós temos assim portas abertas a qualquer momento, porque nós falamos de forma muito bem definida, somos, vamos dizer assim, generosos e aceitamos generosidade no sentido da informação limpa. Só nos interessa a informação correta, aquela que o público diz assim, opa, acredito, o que ele está falando é coerente, é digno, a gente sente que são íntegras essas formas de se comunicarem. Então, por isso que eu digo para ti, a comunicação nós não abrimos mão. Isso que vocês fazem, novamente eu agradeço, porque ela é uma oportunidade para que nós conversemos nesse nível, sabe? É um nível que você sente a firmeza e a segurança. É assim que o cliente espera de nós também, que nós possamos estar ao lado dele sem tirar vantagem e sem nos preocuparmos com alguma coisa que daqui a pouco eu tenho que explicar. Isso eu tenho que explicar porque se comunicou mal, né? É verdade. O senhor falou da prefeitura. Como é que o senhor vê as ações que a prefeitura desenvolveu no centro da cidade até o momento? Bom, basta ver a estatística e as pesquisas da aprovação do prefeito. Nós, como estamos no centro, na rua 15 de novembro, podemos comprovar, porque na verdade é o seguinte, nós tínhamos um projeto no tempo do Jonel Shedd, que foi o presidente da época, onde criou o Centro Vivo. Na época era um grande movimento de revitalização e assim por diante. E com o tempo ela foi quase que desaparecendo. E nessa gestão, eu trouxe, digamos, um desafio para dentro da casa com o Jean-Michel Galiano, que é o coordenador do Centro Vivo, para que nós pudéssemos reativar. E lá fomos, com dificuldade, e claro, nós não tínhamos essa força toda suficiente. E o que aconteceu? Para nossa grande inspiração, o Eduardo Pimentel nos disse, olha, eu vou fazer um movimento no centro. Eu sei dos problemas, vocês já nos falaram muito das pessoas que moram em condição de situação de rua, portas fechadas, economia com dificuldade, IPTU muito alto, e uma série de coisas nesse sentido, ruas escuras, falta de segurança. Vou colocar na minha plataforma de candidato a prefeito. E ele colocou. Resultado, quando ele venceu, ele já na primeira semana ele falou, gente, vou colocar em prática tudo o que eu propus, inclusive esse assunto do Centro Vivo, mas não vou fazer com a ACP sozinha, vou fazer com todas as entidades. Como é que vocês vão reagir? Eu digo, mas meu Deus do céu, o que nós mais queremos? Então ele reuniu as entidades todas, aquelas entidades ligadas ao setor, como o FEComércio, eu estou citando o FEComércio como uma delas, né? Mas tem o G11, que envolve Sinduscom e várias entidades dentro do G11, e todos nós fomos na mesma linha de revitalizar o centro, trazer tudo aquilo que as pessoas querem, que é a segurança, ruas melhor iluminadas, situação de rua. Isso aí não acaba, Fernando e André, não tem jeito, é um problema universal, mas vamos diminuir ao máximo possível e quem sabe zerar um dia, né? Tanto que o Eduardo Pimentel disse para nós, eu tenho plano para já, para médio prazo e longo prazo. E para já é tentar essas soluções imediatas. Nasceu dentro da ACP, inclusive lá entre elas a Maria e o pessoal lá do Bar do Alemão, o Jorge, éramos 6 pessoas na minha sala e tinha 2 militares. Vamos fazer o seguinte, isso já no início, como é que nós vamos resolver a segurança no centro? Vamos criar entre nós aqui um WhatsApp, onde nós vamos nos comunicar devagarinho, vamos agregando. Você sabe quantas pessoas já tem hoje cuidando da Rua 15, essas que são próximas, né, as paralelas, as transversais, e ali um pouquinho do Largo da Ordem, nessa região. 703 em 5 meses. 703
estão. Aí, ó, minha loja levaram um objeto, levaram um tênis. Ah, todo mundo sai correndo, sabe? Ó, chegou por aqui, eu acho que é o fulano, porque eles fotografam e assim por diante. E foi criado aí o 33º Batalhão, melhorou muito mais ainda, que ele é para o centro, ele envolve ali até o Alto da Glória. Então, veja, são coisas que foram criadas e estão sendo proporcionadas para que o turismo esteja mais seguro, o que trabalha nessa região se sinta mais seguro, o que mora na região se sinta mais seguro, e nós percebemos que melhorou muito, mas muito mesmo. E novos negócios que estão se desenvolvendo, pessoas que estão voltando para o centro, né? Então, Bom, né? o já é isso. Aí já vem o médio prazo, que o Eduardo Pimentel está tratando, e vem o longo prazo, que vai mais à frente para resolver tudo, né? Presidente, é importante que o prefeito esteja envolvido nesse movimento Sim. positivo, porque o centro começou a degenerar durante o período do prefeito Cássio Taniguchi. O que aconteceu naquele período? Eu falo isso porque meu pai era lojista no centro da cidade. Livrarias E Guignoni. nós vimos a transformação. Ou seja, Sim. meu pai foi o primeiro sujeito, o primeiro comerciante que apoiou o então prefeito Jaime Lerner a fechar a Rua das É Flores. verdade. A maior parte dos comerciantes era contra. E meu pai Sim. mostrava, disse, mas todos os lugares do mundo onde existe um bulevar como esse que o Jaime quer criar, foram um sucesso depois. Mas, enfim, a resistência foi vencida depois que os comerciantes começaram a ver que o pedestre caminhando, circulando com mais calma, sem aquela poluição do automóvel, eles faziam compras mais tranquilas. Mas quando veio o prefeito Cássio Taniguchi, o que ele fez? Houve uma desatenção muito grande na concessão de alvarás. Então, aquelas lojas com maior espaço físico, elas acabaram cedendo os seus espaços para criar pequenos corners dentro da loja de empresas que não tinham sequer razão social, não tinham sequer uma nota fiscal. Então, veio para a Rua das Flores o que tinha de pior no comércio possível. A maior parte deles no setor de moda, de roupa e de bugigangas, do modo geral. Junto com isso, houve um deslocamento naquela época de um terminal de transporte coletivo ali em frente à Associação Comercial, do lado do Correio Velho. Sim. Mudou totalmente o perfil do fluxo de pessoas naquela rua e, nesse momento, essa mudança de perfil começou a acontecer como consequência um aumento de violência. Furtos simples, os chamados batedores de carteiras, e virou isso uma situação muito difícil, a ponto que muitas lojas importantes que tinham na região acabaram se deslocando para os shopping centers, porque tinham mais segurança, e para alguns outros lugares. Inclusive meu pai próprio também, com o tempo acabou se movimentando naquele lugar. E o que a gente percebe? Algumas coisas, e o Eduardo Pimentel, nosso prefeito, ele já se manifestou no sentido que o centro precisa ser ocupado, né? Nós temos, ao longo da Rua das Flores, uma quantidade enorme de prédios que só são ocupados no térreo. Os seus pavimentos superiores poderiam ser ocupados com moradia. No mundo inteiro, as principais capitais da Europa, especialmente, têm um centro muito vivo ainda, comercialmente falando. Mas por quê? Porque quase todas elas têm muitos moradores que habitam aqueles lugares onde também se desenvolve o comércio. Como é que o senhor pensa desse assunto? Eu imagino que seja um movimento que pode Sim. ser realizado para frente. Eu vou te dar um exemplo assim importante. Essa ocupação no centro, ela está sendo cuidadosamente tratada até nesse plano diretor que está em estudos, né? Mas as empresas voltadas a isso, as imobiliárias e outros, estão já oferecendo sugestões e na verdade, seguindo à frente nessa busca. Tem um prédio aí que é do INSS, que vocês conhecem, é vizinho da CP. É ali na Rua 15, esquina com o início da João Negrão. Aquele prédio, pelo que nós soubemos, a Universidade Federal do Paraná vai ter a oportunidade de abrigar ali os estudantes. Vai ser transformado em casa do estudante. Tudo até onde as notícias estão sendo confirmadas, tá? Naquele prédio hoje trabalham 80 pessoas. É um prédio muito grande. Muito grande, somente 80. E há um entendimento entre o governo federal e a Universidade Federal
no sentido de transformar aquilo em casa de estudante para 3.000, o próximo de 3.000 estudantes. Olha como é bom. Quer Excelente. dizer, uma notícia maravilhosa. A universidade está aqui ao lado. A reitoria está próxima onde tem a faculdade. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa que eu percebi, me pareceu quando veio a pandemia. A primeira coisa que eu vi pela televisão, pelas reportagens, digo, meu Deus, o mundo vai ficar mais generoso, mais humano, mais acolhedor, mais amigo e assim por diante. Mas aconteceu o contrário. E hoje as pessoas estão sentindo que há uma necessidade de rever esses princípios. Temos que ser mais humanos, mais generosos, mais qualificados, porque, meu Deus do céu, não faz sentido as pessoas serem tão ansiosas, tão nervosas, irritadas, não aceitarem 2 minutos que alguém não possa esperar alguém e dar a vez numa passagem, ter a capacidade de chegar no elevador do prédio, dizer bom dia ou boa tarde, aquela coisa de ser educado, não faz mal a ninguém. É preciso fazer esse exercício. O que as pessoas gostam? De serem bem acolhidas em todos os lugares. Dá uma diferença. É verdade. Presidente, Fila, obrigado por terem vindo, participar do nosso podcast. Sempre um prazer ter uma conversa tão rica e inteligente, né? E teríamos, acho que assunto para mais uns 2 desses, né? Quem sabe, né? Mais uns dias aí. Claro. Tá bom? Então, obrigado por ter vindo, presidente. Mas nós é que ficamos gratos a vocês, André e Fernando, porque nos dão essa oportunidade nesse belo lugar, nesse lugar acolhedor, e que nós possamos vir outras vezes, sim. Eu me coloco à inteira disposição. Vou deixar uma revista da ACP, que é a mais recente. Em outubro ou novembro sai mais outra, e que elas são... A revista é sempre um documento que expressa a nossa vida numa revista, né? E essa aqui está falando sobre a inteligência artificial, que é um baita desafio para uma conversa longa, de coisas muito boas da inteligência e daquelas que não são tão boas que a gente precisa cuidar também, né? Já temos pauta para a próxima entrevista. Pronto. Fila, obrigado por ter vindo. Nós que agradecemos muito aí, André, Fernando, e é uma honra poder fazer parte aí do trabalho do Hoje Paraná, que eu, pessoalmente, sou leitor, admirador aí do trabalho, muito consciente, muito claro, que sabe muito bem o tom de voz da verdade e leva o conteúdo da mais alta qualidade para os internautas aí. Parabéns e muito obrigado. Obrigado a vocês por tudo que vocês têm feito na Associação Comercial. É uma gestão diferenciada e que nós só temos a cumprimentá-los. Então, olha aqui, a revista, né, que o presidente falou, belíssima encadernação, né, material de primeira qualidade. Muito bem, semana que vem a gente volta, conversa com outros entrevistados. Até lá, acesse o hojepr.com, siga o nosso canal no YouTube, compartilhe, comente, acesse o @hojepr para conhecer o nosso Instagram, para conhecer o nosso TikTok, o nosso Spotify. Ok? Até semana que vem.